Glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui essa noite, para mais uma noite, para que nós estejamos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, né? Dando toda a honra e toda a glória para aquele que é digno. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor, deixa eu dar dois recadinhos bem rapidinho. Um a respeito da festa caipira da semana que vem. Nós estamos orando. Eu quero pedir aos irmãos que entrem em oração para essa festa. Essa é uma festa caipira, não é festa junina, não é festa julina, é festa caipira. E nós temos que chamarmos de festa caipira. Por quê? Porque existem algumas diferenças da festa junina, da festa julina, de outras festas, tá? Nós ali vamos estar reunidos para saborear um prato bom, né? É o Senhor quem fez tudo. O Senhor é quem fez o milho. E através do milho nós comemos o milho, o curau, o bolo de milho. O Senhor fez o amendoim, nós vamos ali comer o amendoim, a paçoca, o doce. Então assim, irmãos, eu escutei aí durante a semana algumas conversas dizendo assim: poxa, mas é uma festa pagã. Não, irmãos, tudo que nós vamos fazer é para glorificar o nome de Deus. Afinal de contas, o inimigo não tem nada, tudo é do Senhor. Amém? Porém, nós temos que chamarmos de festa caipira. E todos estão convidados aí, trajados também de caipira, e que nós venhamos ali festar, nos divertir. Eu vejo a igreja animada com esse encontro de sábado que vem, e eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. O segundo recadinho que eu quero dar é a respeito do casamento coletivo que nós vamos fazer aqui na igreja. Já tem um casal que nos procurou, para a honra e glória do Senhor, e a igreja ela vai se preparar para fazer esse casamento coletivo. Ela vai preparar a igreja, vai estar decorada, vai ser um momento maravilhoso. A noiva que quiser vir de vestido, ela vem de vestido de noiva. Aquela que quiser só um vestido mais simples, fique à vontade, né? Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, é que isso seja realizado. Por quê? Porque o princípio da família, o princípio da união entre o homem e a mulher, precisa estar legalizado diante de Deus, diante da sociedade, né? Então a igreja ela está oferecendo isso. Se você de repente não é casado no cartório, precisa casar no cartório, ou se é só no cartório, mas quer um religioso, irmãos, nós vamos conversar, nós vamos acertar. Nós não temos uma data ainda, mas nós vamos fazer ainda esse ano, em nome de Jesus. É uma direção de Deus para a igreja do Senhor, irmãos. Não é uma vontade minha, não é um capricho, não é nada disso. Mas o Senhor tem colocado no meu coração de forma assim: olha, ofereça esse casamento. Ofereça esse casamento para que as pessoas possam então, de forma legal, estar perante no papel, né? E perante também no religioso, para a honra e glória do Senhor. Amém? E eu tenho certeza que vai ser um momento mágico, vai ser um momento maravilhoso, abençoado, em nome de Jesus. Pensa numa igreja que vai ficar bonita para receber os noivos e as noivas aqui nesse dia tão especial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração, durante a semana realmente, eu estava nos meus devocionais e diante de um deles me saltou ali uma frase. E eu percebi na hora já o que era, e eu só não sabia como fazer, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então hoje nós vamos trabalhar com um tema bem especial. O tema de hoje é
Você é a Bíblia que muitos vão ler. Você é a Bíblia que muitos vão ler. Irmãos, e nós não estamos só falando de pessoas que estão fora da igreja. Não, pessoas dentro da igreja. Às vezes não tem o hábito, não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Então, eu e você, irmãos, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler durante a vida. Amém? Isso não é apenas uma crença, isso é um estilo de vida. Irmãos, puxa na sua memória e tenta lembrar de uma vez em que a ação de alguém fez alguma ação que falou muito mais alto do que as suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Como isso te impactou? Como isso você recebeu essa ação inesperada de alguém que falou muito mais alto do que as palavras? Como isso chegou ao teu coração? Como você recebeu isso? Porque palavras, elas são poderosas. Compartilhar a nossa fé com palavras pode ser sim transformador. Não tenha dúvida. Mas palavras sozinhas não basta. Não basta palavras e somente palavras. As nossas ações, elas contradizem muitas vezes aquilo que nós dizemos. E a mensagem, ela perde muito a credibilidade diante de palavras sozinhas, palavras vazias. E as nossas ações, tanto quanto as nossas palavras, elas falam muito a respeito de Jesus. Elas completam muito mais do que a gente imagina, irmãos. E é por isso que quando a forma como nós vivemos, isso importa. A forma como nós nos comportamos, isso importa. Porque as pessoas, elas podem esquecer muitas vezes aquilo que nós dizemos, mas elas lembram daquilo que nós fazemos. Jesus, ele deixa muito claro isso. Ele diz lá em Mateus 5,16, ele diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Olha o que Jesus diz, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as boas obras possam aparecer e as pessoas glorificarem a Deus. Irmãos, a nossa vida, ela é um testemunho. Ela é um testemunho, mesmo que nós não venhamos perceber. Mesmo que eu e você muitas vezes não percebemos que tem alguém olhando, que tem alguém reparando. Mas Jesus deixa bem claro no que ele diz, que a luz de cada um de nós venha brilhar diante dos homens, para que, através das boas obras, as pessoas possam glorificar a Deus. Percebeu, irmãos? As pessoas verão as suas ações por meio, não só das suas palavras, mas das suas atitudes. Elas vão ver as ações, e através dessas ações, você pode atrair ou afastar a pessoa de Deus. A tua conduta, o teu jeito de viver, ela pode trazer a pessoa para Deus. Ela pode muito bem atrair a pessoa para Deus, mas também ela pode afastar as pessoas de Deus. Quantas pessoas estão decepcionadas com Jesus, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com Deus, por atitudes, por comportamentos
É muito sério isso, irmãos. Pedro reforça essa palavra de Jesus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: vivam entre os pagões de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusarem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Pedro, ele reforça aquilo que Jesus já tinha dito, que através da nossa vida, através das nossas boas obras, pessoas possam conhecer o nosso Jesus, conhecer o nosso Deus. Irmãos, as nossas boas ações são uma propaganda do caráter de Deus, da bondade de Deus. Para muitas pessoas, irmãos, elas serão a única Bíblia que elas vão ler. Não esqueça disso, que o teu comportamento, as tuas ações, pode ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler. E às vezes nós pensamos, será que é só pessoa de fora? Não. É dentro de casa, começa tudo dentro de casa. Começa com a esposa, começa com o marido, começa com os filhos, começa com os pais. Talvez vai ser a única Bíblia que elas vão ler. Viver com Jesus, irmãos. Muitas vezes as pessoas acabam complicando, achar que é muito complicado, é muito grandioso, mas não. Viver para Jesus não são só gestos grandiosos. Viver com Jesus é muito mais do que isso. São escolhas diárias que nós temos que fazer, para que, com a ajuda do Espírito Santo e com um pouco de intencionalidade, eu e você, nós podemos refletir Jesus através das nossas vidas e através de pequenos gestos. Um bom dia que você dá para uma pessoa, uma boa tarde, um Deus abençoe, tudo isso vai fazendo a diferença em que as pessoas elas vão absorvendo tudo isso. Irmãos, isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive a experiência de passar por uma situação em que uma pessoa muito simples disse para mim que ela não tinha recebido nenhum bom dia e que as pessoas nem olhavam para ela, só porque ela tinha um problema na face e no braço. Então, assim, irmãos, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso ser, vai tocar a vida de alguém. E através disso nós levamos o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Eu aprendi que nessa caminhada, irmãos, da nossa vida, nessa trajetória, ou a gente influencia, ou nós somos influenciados. Não tem meio termo. Ou você é um influenciador, ou você é influenciável. E não importa a classe social. E no final podemos ser o resultado daquilo que está à nossa volta, daquilo que está ao nosso redor, daquilo que nos cerca. Eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui. Quem já assistiu o desenho ou o filme O Rei Leão? A maioria já assistiu aqui. Apesar de ser um desenho, ela carrega algumas mensagens. Ela carrega ali algumas verdades que nós podemos aprender com ela. Simba. Quem era Simba? O filho do rei. Ou seja, ele era o futuro rei. Por natureza, ele já nasce
com o símbolo ali da realeza, da nobreza. Ele tem que comer como um leão, ele tem que viver como um leão, ele tem que andar como um leão, ele tem que agir como um leão. Mas, por causa de algumas influências, ele passa a viver como um porco. Sim, como um porco. Porque Pumba era um javali. Javali nada mais do que um porco selvagem. E ele começa a viver como um porco. Resumo da história. Um porco ensinando um leão a viver. O porco influenciando o leão que é influenciado. E ele ensina como um leão deve viver. Ele convence um leão a comer como ele come. Ele convence o leão a dormir como ele dorme. A viver como ele vive. Simba, ele perde toda a sua identidade, irmãos. Porque ele é influenciado. Ele deixa de ser aquilo que ele realmente é. E trazendo para nós, irmãos, quantas pessoas acabam deixando de ser aquilo que é, porque são influenciadas. Simba, ele perde a identidade. É necessário que um macaco que é influenciador, ele vem e diz assim: olha, eu preciso te conduzir para o Pai. Eu vou te conduzir para o Pai. E ele vai até o Pai. O Pai aparece para ele. E Simba conversa com o Pai. E o Pai fala assim: lembra de quem você é? Lembre-se de quem você é. Você é meu filho. E é nesse momento que ele recupera a sua identidade. É nesse momento que ele consegue entender quem ele é. E eu te pergunto, você já pensou nisso? Um leão vivendo como um porco, sem identidade, por causa da influência. Foi assim que aconteceu nesse desenho com Simba. E é assim que acontece no nosso mundo. É isso que acontece com muitas pessoas que são influenciadas a viver como um porco, mesmo sendo o filho do rei. Mesmo sendo filho do rei, as pessoas acabam vivendo como um porco. A Bíblia, ela nos ensina, irmãos, em 1 Coríntios 15:33. Ela nos ensina que não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então nós, como sendo uma Bíblia ambulante, influenciadores, sendo lido todos os dias por alguém, vamos passar uma boa mensagem. E vamos influenciar as pessoas a viver como os filhos do rei. Eu e você, nós temos essa missão: influenciar as pessoas a viverem como filhos e filhas do rei. Amém? Ou seja, irmãos, as suas palavras, o seu comportamento, as suas ações, o seu equilíbrio, irmãos, o seu posicionamento, as suas escolhas, as suas decisões, a sua conduta, o seu caráter, tudo isso, irmãos, vai fazer com que a luz de Cristo venha resplandecer através da sua vida. Tudo isso vai fazer com que a luz de Jesus venha resplandecer através da sua vida. Por onde você passar, será uma oportunidade de levar o nome de Jesus. Aonde você estiver inserido, é uma oportunidade de você levar o Evangelho. Lembra, você é uma Bíblia ambulante.
Ali é uma oportunidade de você levar as boas novas, evangelizar. Ali é uma oportunidade de mostrarmos que nós temos um Pai que nos ama, que nos ensina e que nos protege. Mas algumas pessoas elas podem até dizer que, pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas, eu já errei tanto nessa vida, eu não posso ser uma Bíblia que as pessoas venham ler. Pois é, irmãos, eu também já errei bastante nessa vida. Já fiz muitas coisas que hoje eu tenho vergonha de dizer. Todos nós aqui já erramos. E é por isso que hoje nós vamos falar justamente de um homem chamado Paulo, que desde o começo do culto, desde o louvor, está sendo falado de Paulo. Ou melhor, antes de conhecer a Jesus, ele era chamado de Saulo. Porque antes dele conhecer a Jesus, ele era terrível. O Cris acabou de ministrar aqui. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Ele era terrível, ele fazia muitas coisas erradas. Mas depois que ele conheceu a Jesus, tudo isso muda. Depois que ele conhece a Jesus, ele se torna um grande influenciador do amor de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, se você errou, não tem problema. Há um tempo de conserto. Há um tempo em que nós podemos começar a fazer tudo de novo. Mas agora do jeito certo. Porque eu e você sim, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. E Paulo representa muito isso para nós, porque é onde Paulo ele passa. Por onde ele passa, ele deixava as pegadas de Jesus Cristo. As marcas de Jesus Cristo. E não importava em que situação que Paulo estava, irmãos. Não importava o momento em que Paulo estava, porque Paulo foi simplesmente perseguido. Paulo ele foi rejeitado. Paulo ele foi esquecido, ele foi apedrejado. Paulo ele foi açoitado, escorraçado, enxotado. Paulo ele foi chamado de impostor em Corinto. Paulo ele foi preso em Jerusalém e na Cesareia. Ele sofreu naufrágio, foi mordido por uma cobra. E ele chegou em Roma preso e algemado. Passou bastante coisa. Mas sabe o que ele diz sobre todos esses registros que nós acabamos de falar? Está lá em Filipenses 1:12. Ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Tudo que está me acontecendo é para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele não acreditava em acaso. Ele não acreditava na sorte, ele não acreditava no azar, mas ele entendia que ele estava nas mãos de Deus. E que as mãos de Deus dirigiam a sua vida. Paulo, ele nunca se considerou prisioneiro de César, mas sim prisioneiro de Cristo. Esse é Paulo, e através da vida dele, muitos conheceram a Jesus, que inclusive até hoje nós lemos as cartas desse homem chamado Paulo. Então nós vamos falar sobre esse homem, o exemplo que ele dá para nós, de como ser uma Bíblia que as pessoas possam ler, e aonde eu e você passarmos,
que nós venhamos ser a diferença, a luz no meio das trevas. Amém? Abra sua Bíblia em Atos 28. Livro de Atos, capítulo 28, é o que nós vamos ler em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Atos dos Apóstolos, 28, do 1 ao 10. É o que nós vamos ler essa noite, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Atos 28. A minha versão está na NVI. Não pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua. Mas diz assim a palavra do Senhor. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Amém, irmãos? Até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, essa história que nós acabamos de lermos sobre Paulo na ilha de Malta, ela tem um contexto. Se você puder, durante a semana, comece a ler do capítulo 21. É no momento em que Paulo é preso em Jerusalém. Paulo vai para Jerusalém e os amigos de Paulo falam assim: Paulo, não vai não, que os homens lá estão bravos com você. Os judeus estavam bravos com Paulo, por quê? Porque Paulo, segundo os judeus, Paulo estava deixando de cumprir a lei e estava pregando aos gentios. Mas Paulo, ele não anda por aquilo que ele quer, ele anda segundo a vontade do Senhor. E ele chegando em Jerusalém, ele estava em Jerusalém, e aí os amigos de Paulo falaram assim: então faz o seguinte, Paulo, vai no templo se purificar, pelo menos eles vão ver que você, que você está firme na nossa lei. E ele foi para o templo se purificar, conforme os costumes da época. Mas de repente entrou os judeus lá no templo e começaram ali a xingar Paulo. Começou aquele empurra, aquela discussão, e de repente virou um tumulto geral. E Paulo começou a apanhar
A Bíblia fala que ele estava sendo espancado dentro do templo. E alguém corre e chama os guardas. E os guardas vêm, pega Paulo e leva Paulo para a fortaleza. Só que nesse meio tempo, os judeus acusavam, mas os soldados ali de Roma em si, não conseguia achar a culpa em Paulo, porque os judeus queriam matá-lo. Eles não queriam só que Paulo ficasse preso, eles queriam matar Paulo. A ponto de que eles bolaram um esquema, uma armadilha, para que eles pudessem pegar Paulo e matar ele. Mas como Deus sempre avisa, Paulo foi avisado dessa emboscada. E aí Paulo foi levado para Cesareia, preso, mas foi levado para Cesareia. Resumindo, Paulo disse que era um cidadão romano e que ele gostaria então de ser julgado em Roma diante de César. E assim começa essa história em que ele entra nesse navio. Ele entra como um prisioneiro. A Bíblia fala que ele entrou junto com os presos, ele estava acorrentado. E ele foi para sentido Roma. Esse navio ele ia passar por várias cidades até chegar a Roma. E o navio era um navio grande, porque tinha ali 270 pessoas. E Paulo sendo vigiado por um centurião chamado Júlio. Então Paulo, eu começo a olhar para a história de Paulo, nesse contexto, entrando nesse navio, ele estava preso, acorrentado. Ou seja, ele embarca no navio juntamente com os outros presos. Uma situação desfavorável. Porque quem está preso não tem credibilidade. Quem está preso não tem liberdade. Mas Paulo, ele entra ali. Paulo entra nesse navio. E quando esse navio ele parte, chega um determinado momento que havia muitos ventos fortes, porque era um tempo de inverno. Olha que interessante, mesmo sem que eles acreditassem em Paulo, mesmo Paulo sem a credibilidade, Paulo nunca deixou de contar o seu testemunho de como ele conheceu Jesus. Seja diante das pessoas, seja diante das autoridades, Paulo nunca deixou de contar o seu testemunho. E mesmo sendo pressionado, porque ele estava preso, e os judeus querendo a morte, mesmo ele sendo preso, Paulo nunca se acovardou de falar o nome de Jesus. Paulo nunca reteu aquilo que ele viveu, mas não, ele declarava. Olha, vocês podem não acreditar, vocês estão querendo me matar, mas eu conheci Jesus assim, indo para Damasco, assim, assim, assado. Foi assim que aconteceu. Jesus está vivo. Mesmo sendo pressionado, Paulo se comporta como uma Bíblia. O que é, o que não é, não é. Ou seja, ele não é um crente camaleão. Tem muito crente camaleão. Dependendo do tom, dependendo do ambiente, eles começam a se transformar. Dependendo do ambiente, as pessoas elas vão mudando as opiniões. E muitas vezes deixando de falar o que precisa ser falado. Mas Paulo, ele suportou toda essa pressão. Ele não se acovardou. Ele manteve firme, mesmo sendo preso. Mesmo ele não tendo essa credibilidade. Mesmo ele estando amarrado. Mesmo o povo condenando. Ele mantém a sua posição em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que diante das pressões que existem, irmãos, não seja crente camaleão. Seja um servo do Senhor Jesus.
Seja um servo do Senhor Jesus. Porque às vezes a vida não vai estar como você gostaria que estivesse. Mas eu te pergunto, qual será o seu comportamento? Qual vai ser o seu comportamento? Qual Bíblia que as pessoas vão ler através da sua vida quando você está pressionado? Paulo mostra para nós que mesmo pressionado, ele manteve a sua posição. E Paulo está lá no navio, em alto mar, preso. Eu vejo que Paulo, além de estar preso e além de estar no navio, ele vai ainda sofrer o quê? Um naufrágio. Olha a situação que ele está. Só que eu vejo que Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive no meio da tempestade. O nosso Deus, ele nunca perde o controle. E mesmo no meio da tempestade, mesmo Paulo estando preso, sabe o que Paulo faz? Ele começa a orientar ali o capitão. Chega em um determinado momento, ali perto das ilhas de Creta, em que os ventos estavam fortes, eles não estavam conseguindo ainda navegar direito, eles estavam atrasados. Ao invés de Paulo murmurar, já que eu estou preso, já que eu estou aqui mesmo, o barco não é meu. Não, Paulo, ele dá uma orientação. Ele chega para o pessoal da embarcação e até mesmo aquele romano que estava com ele fala assim, eu acho que é melhor nós esperarmos. Vamos esperar o inverno passar, porque essa viagem, ela pode piorar. E você pode perder os barcos, e você pode perder o navio. Ou seja, no meio da tempestade, olha a figura de Paulo, dizendo assim, olha, por mais que vocês estão me levando, eu estou preso, mas olha, não é certo isso, pode dar ruim. É Paulo mostrando a essência de Jesus, mesmo numa situação desfavorável. Mas eles não ouviram Paulo. Eles continuaram a viagem. E continuando a viagem, a tempestade piorou. E aí veio a tempestade cruel. A Bíblia fala que não aparecia o sol e não apareciam as estrelas por dias. E chegou um momento que eles começaram a jogar as cargas, jogar o alimento, e eles perderam até o controle do navio. Ficaram à deriva. A Bíblia fala que ninguém mais sabia o que dava para ser feito. Eles estavam ali lançados à sorte. Em alto mar, vento, onda, tempestade, escuridão. E eles ali, naquela aflição. Mas, novamente, aparece um homem de Deus. Paulo, ele é um homem de oração. Paulo é um homem de fé. Paulo é um homem que não se acovarda. Paulo é um homem que prega a Bíblia através das suas ações, através das suas atitudes. E ele recebe a visita de um anjo. No momento em que ele estava de repente ali orando, ele recebe a visita de um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim para ele, olha, vai dar ruim essa viagem. Vai encalhar e vai naufragar esse navio. Mas se todos estiverem com você, todos serão salvos. Porque é necessário que você esteja diante de César. Irmãos, tempestade, vento. Ali as pessoas não estavam comendo, eles estavam apavorados. Mas um homem de Deus, ele mostra que é um homem de Deus. É quando a situação aperta. É quando a coisa aperta, irmão. Porque ser crente, quando as coisas estão indo bem, qualquer um é. Quando você não está passando dificuldade, a conta no banco está cheia, está tudo certo, qualquer um vira crente. Qualquer um dá glória a Deus, qualquer um vai para a oração. Até o glória a Deus fica mais bonito.
Mas Paulo, ele estava vivendo dias difíceis. E mesmo estando diante de tempestade, mesmo estando à deriva, sofrendo risco de morte, Paulo, ele se comporta como um crente. E ele faz aquilo que ele aprendeu: orar ao Senhor. Nós, irmãos, precisamos nos comportarmos assim. Diante das tempestades da vida, irmãos, nos comportarmos e sabermos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo bem que você não pode andar com um sorrisão estampado, mas também não anda com aquela cara de velório. Porque o seu Deus vive. O nosso Deus vive. O nosso Deus não se esquece de ninguém. Lembre-se, você é a Bíblia que muitos vão ler. Quantas vezes nós escutamos: nossa, mas não sai da igreja, e vive reclamando. Não sai da igreja e só fala palavrão. Irmãos, nós temos que olhar para a vida de Paulo, e diante de toda essa aflição que eles estavam passando, esse homem foi para o joelho, ele recebe a visita do anjo, e ele volta e ele declara: olha, o meu Deus disse isso, isso, isso. Fique tranquilo, nós não vamos morrer. Agora imagine, irmãos, no meio da tempestade, no meio daquela tempestade, diz que era uma tempestade terrível. Levanta-se um homem de Deus e diz assim: acalma o coração de vocês. Vocês estão sem comer, vocês precisam comer. Nós precisamos nos fortalecer. Porque aquele que carrega a unção de Cristo, aquele que carrega a unção de Deus, ele faz a diferença, principalmente nas horas mais difíceis. É nas horas mais difíceis que aquele que carrega a unção de Cristo, ele faz a diferença. Irmãos, chega um determinado momento, passados-se dias, eles avistam terra, ali uma praia, e eles tentam de um jeito ou de outro levar esse navio para a beira da praia. Só que esse navio ele encalha num banco de areia. Ele bate nesse banco de areia, ele para ali, ele atola ali. E a Bíblia diz que as ondas batiam tanto que começaram a quebrar o navio. Olha a força que estava aquela água. E aí eles nadaram até essa ilha, chamada Malta. E quando eles chegam nessa ilha, irmãos, Paulo, ele é mordido por uma serpente. Pensa que a vida dele estava fácil, irmãos? Pensa que a vida dele estava fácil? Depois de estar passando tudo isso, ele chega na ilha e ainda ele é mordido pela cobra. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na ilha, estava chovendo e fazia muito frio. E o pessoal ali, muitas vezes, é a representatividade do ambiente espiritual. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão frias espiritualmente. Paulo, ele se depara com esse tipo de situação. As pessoas ali adoravam muitos deuses. Irmãos, é preciso manter um fogo para aquecer e tirar toda a frieza espiritual que anda nas pessoas. É preciso manter um fogo aceso para que a frieza espiritual venha se acabar, irmãos. Paulo, ele vai ajudar ali a pegar os gravetos. Isso mostra que ele não fica parado. O crente não fica parado. Ele está ali diante de uma situação, ele vai ajudar, ele vai pegar os gravetos. Por quê? Porque ele não quer que o fogo se apague. Ele precisa aquecer.
Nós, como cristãos, precisamos colaborar, irmãos. Colaborar e não deixar a chama se apagar na vida de muitas pessoas. Às vezes nos deparamos com pessoas que estão tão frias. E ela conversa com alguns crentes que ela desanima mais ainda. Não, nós precisamos, irmãos, nós precisamos fazer com que a chama venha a ficar acesa. Mas para que a chama venha a ficar acesa, nós precisamos ter a chama. Eu e você precisamos carregar a chama dentro de nós. Paulo está ali, ajudando, trabalhando, mesmo vindo a nado, mesmo sofrendo esse naufrágio, ele não fica parado, ele vai atrás de pegar ali uns gravetos. Ele está se movimentando. Através dessas atitudes, ele está mostrando o Evangelho, o serviço, como o Cristo falou, o servir. Mas aí vem uma pergunta: poxa vida, Deus livrou Paulo da morte em Jerusalém. Deus livrou Paulo da morte ali no naufrágio, ou na tempestade. E não livraria, e não livra ele da mordida da serpente? Que Deus é esse? Mas, irmãos, aqui existe um sentido que nós venhamos aprender. O porquê que Deus não revelou que existia uma serpente, que existia uma víbora ali. Porque tem coisas que precisam acontecer para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se Paulo ele soubesse que existia uma víbora ali, ele não tinha pegado aqueles gravetos. E as pessoas não teriam testemunhado. As pessoas não teriam visto que mesmo ele sendo mordido, nada ele sofreu. Ou seja, vai acontecer algumas coisas, irmãos, na sua vida, que não é para te machucar, não é para te ferir, mas é para mostrar a glória de Deus sobre a sua vida. Tem coisas que vão acontecer para mostrar a grandeza do Senhor através da sua vida, irmãos. Ou seja, Deus não livra ele dessa mordida. Há momentos em que nós vamos passar em nossa vida que nós vamos ser feridos. Há momentos que nós vamos ser decepcionados. Vai haver momento que as portas vão se fechar, o desemprego vai bater. Há momento que vai aparecer a enfermidade. Há momentos que nós vamos perder alguém. Há momento que nós vamos ser até mesmo injustiçados. Deus permite isso. Deus permite isso, irmãos, para que através da nossa vida nós venhamos mostrar o amor de Deus, a fidelidade de Deus e a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, Paulo, ele está ali, ele não aceitou aquela situação. Ele não aceita o veneno da cobra. Ele não aceita aquele veneno entrar na vida dele. Ele sacode a serpente ali diante do fogo. Isso aqui mostra que nós precisamos agir, irmãos. Diante de uma situação adversa que acontece, nós precisamos agir, nós precisamos sacudir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar o veneno da cobra. A cobra ela veio para ferir através do ferimento. Ela veio lançar o veneno dela. Não vamos ser isentos da mordida, mas nós não podemos aceitar o veneno. Olha o que Paulo fez, ele sacode, ele lança fora, ele lança aquela serpente naquele fogo. Diante de situações assim, irmãos, nós precisamos recorrer à oração, a jejum, à palavra, buscar os princípios de Deus, buscar intimidade com Deus. Diante de mordidas, diante de machucados, nós precisamos fazer algo, nós precisamos agir, nós precisamos sacudir.
O nosso comportamento fala muito diante dessas atitudes. Mas eu estou machucado, eu não vou na igreja mais. Na oração também eu não vou. Não, irmãos! A cobra mordeu, está machucado. Não, vamos sacudir a poeira. É aí que eu vou para a oração. É aí que eu vou para o culto. É aí que eu vou para a célula. É aí que eu vou buscar o Senhor. Lembra que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas vão ler. Agora imagina, eu sou da igreja tal. Estou passando por uma luta. Você vai na igreja hoje? Ah, não vou não. Você não está representando a Bíblia. Quantas pessoas, irmãos, que você vai sentar com ela e vai falar assim, vem cá, vamos ler a Bíblia. São pouquíssimas. Mas através da sua atitude, através do seu comportamento, através do seu posicionamento, as pessoas falam, não, mas esse cara é diferente. Essa mulher é uma mulher de Deus. Olha o Paulo ele pede, ele sacode ali a serpente para que ela venha cair no fogo. Ele não aceita aquela situação, irmãos. Ele não deixa que o veneno da serpente venha invadir. Porque o inimigo ele ataca. A serpente representa quem? O inimigo. E ela morde justamente a mão. A mão representa o quê? A obra, o trabalho. Ela quer impedir você de prosseguir, você de trabalhar. E ela vai colocar um veneno para que cada vez mais você venha paralisar, a ponto até de você morrer. Mas Paulo não. Ele veio, ele sacudiu. Olha que interessante, como a Bíblia, ela traz os detalhes, e é lindo isso. A Bíblia fala que quando Paulo foi lançar os gravetos no fogo, e o calor do fogo fez com que a serpente aparecesse. Irmãos, quanto mais perto do fogo, quanto mais fogo na tua vida, mais a serpente vai tentar te parar. Quanto mais chama você carregar dentro de você, irmãos, mais ela vai tentar te parar. E isso aí é um bom sinal, porque você está no caminho certo. Porque se Paulo tivesse com os gravetos num lugar frio, gelado, ela ficaria ali. Paulo ele se comporta, irmãos, de forma diferenciada. Ele é a Bíblia andando sobre essa terra. Ele se comporta diante dessa situação. E olha só que interessante. Diante dessa mordida, Paulo ele foi julgado pelas pessoas que estavam ali. Porque a mordida da cobra, eu entendo, então isso era recorrente. Então Paulo ele é julgado. Ah, a cobra mordeu. Esse cara ele escapou lá do naufrágio, mas os nossos deuses estão condenando ele agora. Irmãos, a nossa reação diante das dificuldades testemunha a nossa fé. A nossa reação, porque vocês acham que essa mordida não doeu? Claro que doeu. Mas Paulo, sacudiu aquela serpente. Ou seja, a reação demonstra a fé. Só que as pessoas estavam apontando, olha, ele é criminoso. Porque se a cobra mordeu, é porque ele deve alguma coisa. Ele é criminoso, ele é amaldiçoado. E às vezes eu e você, nós passamos por essa situação. Nós somos apontados. Nós somos julgados. E qual é o nosso comportamento diante desse julgamento? Muitas vezes impróprio. Qual é o meu comportamento? Qual é o seu comportamento quando alguém aponta o dedo? Mesmo sem saber o que está falando. Mesmo sem ter conhecimento das Escrituras. Olha o comportamento de Paulo. Ele sacode ali a serpente. E aquele povo apontando, ele é condenado, ele é culpado, ele é amaldiçoado. Isso aí não vai durar, já já ele cai. É já já que a mão dele começa a inchar e ele vai cair morto. Irmãos, não importa
qual dedo tem te apontado. Não importa o que tem sido falado da sua vida. Se você está no centro da vontade do Senhor, Ele é o único que você tem que prestar conta. Ele é o único que você precisa prestar conta. Porque a justiça de Deus não falha. A justiça do Senhor não falha. Então não importa se estão te acusando. Porque eu não vejo esses irmãos indo socorrer Paulo. Eu vejo eles apontando. Irmão, se eu vejo alguém sendo mordido, qual é a sua reação? Espera aí, vamos ajudar. Mas não, sabe o que eles fazem? Apontam. Mas Paulo, sendo um homem de Deus, ele se comporta como um homem de Deus. E a mão dele não incha. Ele não cai morto. E aqueles no qual ele estava sendo apontado como um criminoso, depois de um tempo eles olham e falam: cara, esse cara é diferente. Esse cara deve ser algum Deus. Espere o momento certo. Espere o tempo certo de Deus na tua vida. Espere o tempo perfeito do Senhor, porque a resposta não precisa vir da sua boca, mas o próprio Deus vai colocar a resposta dele nas mesmas bocas que o condenaram. Aqueles que diziam que ele era amaldiçoado, que ele era criminoso, eles mesmos olharam e disseram: esse cara é um Deus. Irmãos, Deus usa a adversidade para abrir portas. É por isso que nós precisamos entender. Deus, ele usa as adversidades, ou seja, não tem nenhuma adversidade que pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Não há adversidade que pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Paulo, ele curou ali muitas pessoas, porque ele se tornou um Deus, e ele foi parar dentro da casa de um homem chamado Públio, que era o principal homem da ilha. E ele foi lá e ele curou o pai desse Públio que estava doente, e através dessa cura muitas pessoas vieram até Paulo. Por quê? Porque Paulo testemunhava a sua fé. Paulo, ele era uma testemunha viva de Jesus Cristo. E as pessoas começaram a procurar aquele que era preso, aquele que estava amaldiçoado, condenado. O comportamento, a Bíblia que eles leram, eles entenderam que aquele homem, ele era diferente. E ele começou a curar muitas pessoas. E eu creio que ele não curou só de enfermidades. Eu creio que ele curou muitas vezes trazendo esperança, trazendo as boas novas, trazendo a mensagem de Jesus Cristo. Porque, irmãos, às vezes nós temos enfermidade e nós precisamos sim da cura, mas muitas vezes a mente nossa está precisando de uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra daquele que criou todas as coisas. Irmãos, Paulo não deixou de fazer o que ele precisava fazer. Ele não deixou de ser aquele quem ele era. Mas ele cumpriu o seu propósito, desde o momento em que ele entrou nessa ilha até o momento que ele saiu. Desde o momento de chegada até o momento de saída, Paulo refletia a luz de Cristo. Aleluia. E no final nós vemos que Paulo, ele deixa a marca de Jesus. Paulo, ele deixa a marca, apesar de todas as adversidades que estavam acontecendo ali. Paulo, ele deixa a marca de Jesus. Mesmo diante do naufrágio, da tempestade, mesmo diante da mordida, mesmo diante de tudo o que estava acontecendo ali, Paulo, ele deixa a marca de Cristo. Paulo, ele manteve a sua posição.
Paulo, ele não reclamou. Paulo, ele não murmurou, ele não questionou a Deus. Ele não se rebelou. Mas Paulo se manteve fiel à palavra do Senhor. E o Senhor honrou a vida de Paulo. Inclusive no final, onde nós lemos, aquele povo abençoou Paulo, fornecendo suprimentos necessários para a viagem. Eles perderam toda a comida, eles perderam todo o alimento, mas Deus honra aquele que honra a Deus. Deus honra aquele que honra a Deus. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que não são uma carta, que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Irmãos, essa noite, o Senhor trouxe esse tema, e a partir de hoje, faça uma reflexão sobre as suas atitudes, faça uma reflexão aquilo que você tem demonstrado através das suas atitudes. Porque ser uma carta viva significa ser um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Ser uma carta viva é alguém cuja a vida se transmite a mensagem de Deus. E não só pelas palavras, mas principalmente pelas atitudes. Ser uma carta viva é refletir o caráter de Cristo todos os dias. Ser uma carta viva é viver de uma forma coerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que o Evangelho diz. Ou seja, a sua vida é um texto para que as pessoas possam ler. Ser uma carta viva é deixar o Espírito Santo de Deus escrever a vontade de Deus no seu coração. Você já não anda mais por si, você já não reage mais por você, mas o Espírito Santo que está em você. E que você venha ser um exemplo, que através da sua vida, as pessoas possam olhar e identificar, tem algo diferente. E eu quero esse algo diferente. Ser uma carta viva, ser a Bíblia que muitos vão ler, é a primeira forma de nós evangelizarmos e colocar Jesus ao vivo e a cores. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui o louvor. Aleluia, Deus. Irmãos, não se deixe ser enganado, ser enganado, a ponto do inimigo falar assim: não, você não pode ser essa Bíblia, você já fez muitas coisas erradas, você ainda erra, e nós erramos mesmo, nós somos falhos, ninguém é perfeito. A diferença, irmãos, é que nós precisamos acordar todos os dias, indignados com os nossos erros, indignado com os nossos pecados. Nós precisamos acordar todos os dias dizendo assim: nossa, eu preciso ser melhor. Eu errei nisso, eu preciso consertar. Eu falei um palavrão, escapou um palavrão, não, eu não posso mais falar um palavrão. Eu fechei alguém no trânsito, eu não posso mais fazer isso. São pequenas decisões todos os dias
isso vai moldando o nosso caráter. E nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais nós vamos ficar expostos para que as pessoas possam dizer assim: que Deus maravilhoso é esse? Eu quero conhecer esse Jesus. Olha a responsabilidade que isso é gerado, irmãos. Lembra como nós falamos no começo? Você pode atrair ou pode afastar. Mas nós aqui, irmãos, a partir de hoje, sim, nós vamos atrair muito mais. Porque se eu e você já atraímos, nós vamos começar a atrair muito mais. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor.